carinho, nosso pastor que estará ministrando a poderosa palavra do Senhor. Receba com carinho, glória a Deus, aleluia. Graça e paz, queridos, amém? Prazer estar aqui com vocês, conhecendo essa igreja linda, bonita, bem organizada. Pastor Fernando, obrigado. Pastor Flávio, pastoras. E nós temos caminhado aí com esse ministério, né? Na pessoa do apóstolo André. Lá na região do Lagos nós temos 3 núcleos. E vamos para o 4º agora, do IBVD, para a glória do Senhor. E lá em Búzios, propriamente dito. E nós estamos expandindo, crescendo para a glória de Deus, amém? E nós queremos ministrar uma palavra. A minha esposa viria hoje, tá, queridos? E estava já arrumada para vir. Obrigado, Diaconisa. Mas eu tenho uma netinha que está fazendo 3 meses hoje. Primeira neta, né? E aí resolveram fazer uma festinha de 3 meses. Fez de 1 mês, fez de 2, fez de 3, aí já fazia todo mês. E aí no dia, na hora, ela ficou naquela coisa. Falei, fica então, porque eu não posso deixar de cumprir esse compromisso. Então, queria ministrar com você uma palavra. Abra a tua Bíblia no Salmo 51, para a gente ser breve aqui e expressivo nessa palavra. Derrubando gigante. Derrubando gigante. Quantos gigantes você precisa derrubar? Quantos gigantes eu preciso derrubar? Muitos, né? Abra a Bíblia no Salmo 51, versículo de número 12. Vamos ler do 10. 10, 11 e 12. Amém? 10, 11 e 12 diz: cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lança fora da tua presença e nem retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Glória a Deus. Esse salmo aqui é um salmo de Davi. Davi louvando a Deus, dizendo, depois de um problema que aconteceu na vida dele, ele estava um pouco triste, angustiado, amargurado, cabisbaixo. E no versículo 10 ele diz, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Eu quero que você grave essa palavra, espírito inabalável. Diga comigo, espírito inabalável. Depois, no final do versículo 12, ele fala novamente sobre o espírito. Dessa vez ele fala, sustém-me com espírito voluntário. Diga, espírito voluntário. Primeiro, espírito inabalável. E depois, espírito voluntário. Eu não sei porquê, eu acho que eu sei sim, que eu venho falando sobre a questão do nosso espírito durante muitas ministrações que eu tenho feito, porque eu estou escrevendo um livro sobre o espírito humano, sobre o nosso espírito. Muitos trabalham na questão do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, e eu também gosto de falar sobre o Espírito Santo, mas poucas mensagens, livros, temos sobre o nosso próprio espírito. Falamos pouco sobre o nosso espírito. E no Salmo 51, nós encontramos ele falando 2 vezes, no versículo 10, depois no versículo 12. Primeiro ele fala sobre a necessidade dele ter um espírito inabalável.
Se você observar, eu gosto de frisar isso, espírito inabalável é o seu próprio espírito. Está com E minúsculo. Para você entender que não é o Espírito de Deus que precisa ser inabalável. Porque o Espírito de Deus já é inabalável. O que tem que ser inabalável é o nosso espírito. Nós temos que ter um espírito forte, imbatível, tá? Um espírito resistente, que não se abala diante de situações, de circunstâncias e de problemas que surgem em nossas vidas. Isso vai muito do homem interior. O homem interior precisa ser forte. Porque quando ele é forte interiormente, ele é forte em muitas áreas. Depois ele diz, eu também quero ter um espírito voluntário. O que é um espírito voluntário? É aquela pessoa que não precisa ser chamado para fazer alguma coisa. Ele vê a necessidade e vai fazer. Ele não fica esperando, eu não fiz porque não me chamaram. Eu não fui porque não falaram o meu nome. Ele fica naquela defensiva. Se falasse o meu nome, se me chamassem, se dissessem que precisasse de mim, eu estaria lá. Mas ninguém falou nada. Quer dizer, então ele fica esperando alguém chamar. Mas nós temos que ter um espírito voluntário. É quando você vê a necessidade. Então eu quero trabalhar com vocês hoje nessa história de Davi, quando ele foi lutar contra o gigante. Não precisa nem ler o texto que você conhece, a história de Davi. Onde está escrito na Bíblia que Deus mandou Davi lutar contra o gigante? Você já viu isso na Bíblia? Deus revelar a Davi num sonho, Davi, meu filho, estou precisando de você, vai lá lutar contra o gigante, vence ele para mim. Está escrito isso? Você já leu isso? Não está escrito. Davi viu a necessidade. Ele viu que aquele momento era importante para ele decidir uma situação. Então você não precisa ser convidado, ser chamado, ser convocado. Você tem que fazer como aquela palavra em Isaías 6. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, Davi, ele não esperou ser convidado. Eu só vou se me chamarem. Se não me chamar, eu fico quieto na minha. A Bíblia diz que Davi estava cuidando das ovelhas, das malhadas. Quando ele foi levar lanche para os seus irmãos, a Bíblia diz que ele viu a necessidade de uma intervenção divina. E ele viu que ele precisava tomar uma atitude. E ele foi lá e se voluntariou. Ele decidiu ser usado por Deus. Ele decidiu ser uma pessoa que iria mudar a situação de Israel. Deus não chamou ele. O rei Saul também não chamou Davi. Os irmãos de Davi, muito menos. O pai dele, Jessé, nem pensar. Ele foi para resolver um problema de fome, de lanche para os seus irmãos na guerra, no campo de batalha. E chegou lá, ele viu a necessidade. Então, o espírito voluntário é quando você não espera ser chamado, não espera ser convocado, mas é quando você vai fazer aquilo que você deve fazer. Então, Davi foi derrubar um gigante que estava afrontando o povo de Israel. Ele foi derrubar um gigante que estava... Então, o que eu quero falar com você hoje? Qual gigante que você precisa derrubar? E eu quero falar de alguns. Não sei se vou conseguir falar de todos,
pelo tempo. Mas o primeiro gigante que voluntariamente, sem precisar que alguém faça, tipo, orações por mim ou qualquer coisa para eu ser forte, alguma coisa. Um dos gigantes que nós precisamos derrubar, sabe qual é? Em primeiro lugar, é o gigante do medo. Davi jogou por terra, primeiramente, um gigante interior, que era o gigante do medo. Ele não tinha medo de enfrentar. Ele já tinha enfrentado um leão. Ele já tinha enfrentado um urso. Por que agora ele não poderia enfrentar o Golias? Então a pergunta que eu te faço: será que você vai precisar que alguém pegue pela tua mão e te ajude a vencer o medo? Dizem os especialistas que um dos maiores medos das pessoas é falar em público. Eu não sei se você tem essa certa dificuldade. E dizem que falar em público é o maior medo que existe. Inclusive as pessoas têm mais medo de falar em público do que medo de morrer, a maioria das vezes. Se você perguntar para uma pessoa, você tem medo de morrer? Ele fala, eu não. Todo mundo vai morrer um dia. Eu não tenho medo de morrer nada. Mas se perguntar para ele, você tem medo de falar em público, de enfrentar uma plateia de 100, 200, 300, 500, 1000, 10 mil pessoas? Não, aí eu não tenho medo, aí eu tenho medo, aí eu não tenho coragem disso não. Então nós temos que vencer o medo, porque o medo é um grande inimigo nosso. Você não consegue chegar a lugar nenhum por causa do medo. O medo te apavora, o medo te paralisa, o medo te enrijece, o medo te torna inerte. O medo faz você não avançar em vários aspectos da vida. Em vários aspectos. A Bíblia diz sobre um homem que é fantástico na Bíblia. Esse homem, a Bíblia diz que Deus até faz dar testemunho dele. Se você abrir a Bíblia comigo no livro de Jó, abre por favor. Jó, eu quero mostrar para você um detalhe aqui no livro de Jó. Jó capítulo 1. Olha que coisa interessante a Bíblia fala de Jó. Deus dá testemunho de Jó. Deus fala bem de Jó. Olha o que Deus fala sobre Jó. Capítulo 1. Versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e que se desviava do mal. Então a Bíblia dá testemunho de Jó. Deus fala bem de Jó. Deus elogia Jó. Deus faz comentário positivo de Jó. No capítulo 1, versículo 6 agora, olha o que a Bíblia fala sobre Jó. Um dia os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor e veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou, de onde vem Satanás? Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás, você reparou, você viu o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, é reto, que teme a Deus e que se desvia do mal. Olha como Deus faz elogios sobre Jó. Deus vê que Jó tinha qualidade. Mas eu lendo a Bíblia eu descobri que Jó tinha um problema, um defeito, que quase ninguém percebe esse defeito na vida de Jó, que era o medo. Ele era íntegro, ele era temente a Deus, ele se desviava do mal, ele era reto, mas no capítulo 3, versículo 25 e 26, a Bíblia diz que Jó precisava vencer esse gigante da vida dele, que era o gigante do medo.
O gigante do medo é terrível. Eu já contei, não sei, mas eu já contei em outras palestras que eu dei, que quando eu era criança eu tinha medo de escuro. Eu tinha medo de dormir no escuro. E por várias noites eu não conseguia dormir, eu tinha muita insônia e ficava acordado. Na minha casa, meus pais tinham o costume de sempre apagar tudo. E eu não queria saber se eu tinha medo ou não, eu tinha que enfrentar aquele escuro. E um dia eu vi um monstro. Eu vi um monstro muito grande de madrugada vindo na minha direção. E eu, sem conseguir levantar da cama, com medo, olhando ele, fazia assim para mim, como se fosse me devorar. E eu, assustado, não preguei o olho naquela noite. Amanheceu o dia. E quando eu não parava de olhar para aquele monstro. E quando amanheceu o dia, eu fui olhando e percebi que era o ferro de passar roupa da minha mãe que estava no cantinho da casa. Aquele instrumento, aquele objeto, aquele utensílio virou um monstro, porque o medo me fez eu pensar várias coisas. O medo faz você pensar várias coisas. Então, olha o que a Bíblia diz, capítulo 3 de Jó, versículo 25. Aquilo que eu temia foi o que me sobreveio. Aquilo que eu temia foi o que me sobreveio. O que eu receava foi o que me aconteceu. Aqui naquela versão está: o que eu temia veio sobre mim. Aquilo que você teme vem sobre você. Aquilo que você tem medo vem sobre você. É como se fosse um imã que você atrai as coisas negativas. Quando você pensa negativo, você atrai as coisas negativas. Quando você pensa negativamente, o negativo parece que ele gosta de pessoas que são negativas. Eu não sei se você já conversou com pessoas negativas. É muito ruim conversar com gente negativa. Elas não acreditam em nada. Elas não acreditam em nada. Esse dia eu estava conversando com um amigo, ele estava dizendo: não, semana que vem eu não posso ir em tal lugar porque eu não vou ter dinheiro para ir. E eu disse: nem chegou semana que vem e você já está dizendo que não vai ter. Viu que coisa interessante? Semana que vem não chegou, por que você já está dizendo que não vai ter? Se não chegou ainda semana que vem. Deu para entender as palavras do negativo? A palavra do negativo é sempre eu não posso, eu não tenho, eu não sei como resolver isso, eu não vou ter condição de resolver isso. Mas a palavra do positivo é: o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você tem que mudar a sua expressão, a sua fala. Porque a fé está na boca e no coração. No coração e na boca. Romanos 10, 9. 8, 9. 10, 8, 9. Então você tem que ter expressão de fé. Então Jó, ele disse: aquilo que eu mais tinha medo, está entendendo? Foi aquilo que me aconteceu. O que eu mais temia que eu andei com medo antes de eu vencer o medo. Eu tinha muito medo de perder. Eu não tinha nem medo de eu morrer, mas eu tinha medo que alguém da minha família morresse. Sabe, você ter medo que alguém morra da tua família? Poxa, eu não posso perder fulano, não quero. Eu tenho medo que fulano morra. Jó devia ter esse tipo de medo. Medo que alguém da família dele morresse. Aí o que aconteceu? Morreu.
Ah, mas isso não tem nada a ver, foi Deus que quis. Mas acontece que ele temia, mas acontece que ele tinha medo que alguém morresse. E quantos morreram da família dele? Dos filhos? Todos. Sobrou nenhum. Ele tinha medo que isso acontecesse com ele. Jó tinha medo de perder a riqueza, a fortuna que ele tinha. O que aconteceu com ele? O que aconteceu? Perdeu. Ele tinha medo de perder a riqueza e perdeu. Quando você não tem medo de nada, você não perde. Mas quando você tem medo, você perde. É uma coisa interessante. Psicológico. Parece que atrai assim, né, pra gente. Jó possivelmente tinha medo de ficar doente. O que aconteceu com ele? Ficou. Ah, eu tenho medo de ficar doente, eu tenho medo de ficar doente. Acaba ficando. Olha o que diz o versículo 26 agora. Olha o que está escrito no 3:26. Para você entender. Nunca estive descansado. Ele está falando, não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, mas somente inquietação. Já pensou um homem íntegro, justo, temente a Deus, que se desviava do mal, interiormente ele tinha um gigante que precisava ser derrubado. Precisava de ser destruído esse gigante do medo. Você está me entendendo? O que você tem que fazer para vencer isso? Você tem que ser otimista. Você tem que levantar a sua cabeça, você tem que ter a cabeça erguida, você tem que ter ousadia. Isso. Pare de ficar pelos cantos choramingando. Ah, coitado de mim, que sofrimento e tal. Então, querido, olha o que está escrito sobre o medo. Timóteo, abre a tua Bíblia. Vamos lá. Carta de Paulo a Timóteo. Capítulo... Deixa eu me conferir aqui. Para a gente acertar o versículo. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 7. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. 2 Timóteo, Deus não nos deu um espírito de medo. Amém ou não? 2 Timóteo 1, 7. O que está escrito aí? Pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Tem Bíblia que está medo. Você leu medo aí na tua Bíblia? Tem medo que está medo. Deus não nos deu um espírito de covardia. O que é a pessoa com espírito de covardia? Ele quer morder tua canela. Já passou e um cachorro quis morder tua canela? O cachorro vira-lata da rua. Aí ele vem atrás de você querendo pegar tua canela. Aí se você demonstrar medo, mais forte ele fica. É ou não é? Ele sente o cheiro do medo. O cachorro vira-lata, ele tem cheiro de medo. Ele sente que você tem medo. Ele olha para você e fala assim, ah, você tem medo, então vou pegar tua canela agora. Porque você tem medo. Mas quando você enfrenta o cachorro e sai, vira. Aí ele bota o rabo entre as pernas e sai gritando, com medo de você. Então, olha o que está escrito na Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu um espírito de quê? Covardia. Mas de quê? De poder, de amor e de moderação. Ele não nos deu esse espírito, sabe aquele espírito voluntário, sabe aquele espírito ousado? Deus deu esse espírito para você. Se você não tiver esse espírito, você não vence nada.
você não vai vencer guerra nenhuma. Você não vai vencer gigante nenhum, enquanto você não vencer o medo. A Bíblia fala que o amor lança fora o medo. Amém ou não? O amor lança fora o medo. Você precisa vencer esse medo. Medo de chegar para aquela pessoa e falar o que você precisa falar. Medo de mudar tua atividade profissional. Muitas vezes a pessoa tem medo. Medo de entrar num novo negócio. Medo de entrar no empreendimento. Medo de começar uma nova atividade. Você tem que parar de ter medo. Porque Deus te deu a capacidade. Deus te deu as ferramentas. Deus te deu a empresa. Deus te deu o negócio que está dentro de você. Eu, quando dou palestra para vendedores, porque eu sou vendedor desde quando eu me entendo por gente, com 12 anos já vendia, e eu digo o seguinte, que a tua empresa, que o teu negócio, o teu produto é você mesmo. Ah, mas eu não tenho dinheiro para começar, então comece com você mesmo, porque você já tem um negócio. O que você sabe já é um produto. O que você sabe já é um negócio. Ensine isso para alguém. Comece. Não tenha medo de errar. O grande problema das pessoas é medo de errar. Ah, eu tenho medo de errar, por isso que eu não faço. Eu tenho medo de errar. O perfeccionista, aquele que gosta tudo certinho, ele gosta de tudo tão certinho que quando ele erra, ele fica chateado com ele mesmo. Tem gente que fica assim, ele fica invocado com ele porque ele errou. Sabe? Por exemplo, para a gente ser pregador, palestrante, a gente vai errar muito. Mas a gente tem que enfrentar o erro. Eu, quando fui pregar pela primeira vez, em 1985, quando eu me converti, eu fui pregar num culto de jovens. E eu preguei uma parábola de Jesus. Só que naquele dia eu gaguejei, eu errei tudo, não falei nada direito, falei tudo errado. Os jovens riram de mim o tempo todo. E eu fiquei nervoso, eu suava. Eu desci ali arrasado daquela pregação. E quando eu saí daquela pregação, eu tinha tudo para nunca mais pregar. Mas eu tirei força de onde não tinha. E falei, da próxima vez vai ser diferente. Eu vou estudar mais. Eu vou ler mais. Eu vou orar mais. E vai ser diferente. Um mês depois, eu fui pregar de novo. Eu pedi para pregar. Eu falei, eu quero pregar de novo. Mas você vai pregar de novo? Eu quero de novo. Mas naquela noite, em vez dos risos, ali teve choro, batismo no Espírito Santo, poder de Deus. Deus me usou de forma poderosa naquela noite, porque eu venci o medo que iria me travar. Às vezes a pessoa fala assim, aí eu achava que eu tinha que, porque eu errei pregando, aí eu achava que eu tinha que cantar, que cantar parecia ser mais fácil, que cantar você decora o louvor e canta. Aí eu falei, a minha também não é cantar. Embora eu fui pagodeiro, cantava muito pagode, mas eu não queria cantar, queria pregar. E Deus começou a me usar na pregação. Então, o que eu quero dizer? A Bíblia fala, Deus não nos deu um espírito de quê? De covarde. O espírito que você tem em você é um espírito ousado, forte, corajoso. Quem está entendendo, diga amém. Um espírito poderoso que vai mudar a tua trajetória, a tua vida. E não vai ter gigante que vai ficar de pé diante de você.
Aleluia! Não vai ter gigante que vai poder te vencer. Vence esse medo. Vence esse gigante. Abra a tua Bíblia, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Deixa eu te dar um recado aqui importante aqui sobre isso aqui. 2 Coríntios 4, 8. Meu irmão, vamos ler o 7. Eu quero ler o 7 e o 8, por favor. Põe lá. Olha lá. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que nós temos dentro de nós? Um tesouro em vaso de barro. O que é o vaso de barro? Fala para mim. O que é o vaso de barro? É o nosso corpo. O vaso de barro é a nossa matéria. A nossa matéria é o vaso de barro. E o tesouro é o quê? Que está dentro desse vaso de barro. Quem sabe? É o nosso espírito. Agora, veja bem, versículo de número 8, o que diz? Deus não está dizendo que você nunca vai passar por problema. Pelo contrário. Ele está dizendo aqui, em tudo, diga em tudo, somos atribulados. Porém, não angustiados. Você pode até estar atribulado. Alguma coisa pode te atribular. O que é tribular? É te perturbar. Alguma coisa pode querer tirar você do centro. Alguma coisa pode tirar você do eixo. Você pode acordar daquele jeito. Quem já acordou mal aí? Quem já acordou mal? Eu levanto até agora. Eu já acordei mal. Quem já passou um dia inteiro mal? Eu também já. Amém? Em tudo, a Bíblia diz financeiramente, em tudo pode ser financeiramente, vida familiar, na saúde, no trabalho, em tudo você pode ser atribulado. Mas só tem uma coisa que você não pode ficar, é o quê? Angustiado. A pessoa angustiada, ele não vê solução. A pessoa angustiada não vê jeito. A pessoa angustiada, ele só vê dificuldade. Ele não vê solução. A angústia, ela traz uma sensação de insegurança. A angústia, ela traz uma sensação de que você está perdendo. Deixa eu ligar aqui para a gente ver a hora aí, meu pai. Já está na hora de eu terminar. Outra coisa, nós não podemos ficar mais o quê? Além de angustiado. Olha o que a Bíblia diz. Próxima coisa. Podemos ficar o quê? Perplexo. O que é uma pessoa perplexa? Assustada. Perplexo. Porém não. Está desamparado aí na tua Bíblia? Desesperados. Tá. Você pode até ficar perplexo, mas não pode ficar desesperado. Ou, em outra versão, desanimado. Não fique desanimado. O desânimo é um inimigo forte que faz você não conseguir vencer gigante. Você olha para o tamanho dele e fala assim, não vai dar não. Não tem como, eu não tenho condição disso. Mas você não pode ficar desanimado, amém ou não? Está entendendo? Outra coisa. Somos perseguidos, mas não
Versículo 9. Mas não, nós somos perseguidos, mas não desamparados. Somos, versículo 9 ainda, que a minha versão está um pouco diferente. Somos abatidos, mas não o quê? Mas não destruídos. Viu que coisa interessante? Viu que coisa interessante? Quando você tem um gigante para destruir, mas essas coisas vêm sobre você, você não consegue vencer. E eu, para terminar, agora eu quero ir lá para o versículo 16 do capítulo 4 de 2 Coríntios. Capítulo 16. Para a gente terminar, eu quero perguntar a você, você vai sair daqui hoje derrubando alguns gigantes da tua vida? Você consegue pensar em algum gigante ainda que está te afrontando e que você vai sair daqui hoje determinado em derrubá-los? Então o que a Bíblia diz? Versículo 16, capítulo 4, 16. Por isso não desanimemos. O quê? Por isso não desanimemos ou desfalecemos. Não desfalecemos. O que é uma pessoa desfalecida? É uma pessoa desanimada. Sabe? Eu não tenho ânimo para nada. Não desanimemos ou não desfaleçamos. Pelo contrário. Está pelo contrário ali? Pelo contrário, ainda que o nosso homem exterior se desgaste, o nosso homem interior se renova quando? Dia a dia. O que eu quero ensinar para você? É que você tem que acordar de manhã todo dia com novo ânimo. Glória a Deus. O teu homem exterior, o teu homem exterior pode estar desgastado, pode estar acabado, pode estar todo em frangalho. Mas o teu homem interior, ele tem que estar como? Ele tem que passar por um processo de quê? Diga renovação. Diga renovação. Renovação. Diga renovação. Renovação. Então você precisa ter um espírito de renovação. Para você acordar todo dia e falar: hoje é mais um gigante que eu vou ganhar. Hoje é mais um gigante que eu vou vencer. Não adianta, gigante, porque hoje eu te venço de novo. Eu te venci ontem, te venço de novo hoje. Versículo 17. Prometo que eu vou terminar. Termina 9, né? Já passei do horário. Termina 9. Eu sei que termina. Então aqui, ó. Olha o que a Bíblia fala. Versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. O que a tua tribulação é? É leve. O que ela é também? É momentânea. Vamos falar duas coisas. A nossa leve e momentânea tribulação. Qual o objetivo dela? Produzir em nós um peso de... A tribulação, querido, não é para te destruir. A tribulação é para te promover. Quem recebe, diga amém. O que eu passo não é para me destruir, é para me promover. Se não fosse o gigante que Davi venceu, ele não seria rei. Se não fosse o gigante que Davi venceu, ele não casaria com a filha do rei. Se não fosse o gigante que Davi venceu, ele continuaria pagando impostos. A tua tribulação não é para te destruir, a tua tribulação é para te promover. Levante a tua mão e glorifica o Senhor. É para te promover. Você vai sair dessa mais forte. Aleluia. Aleluia. Você vai sair dessa mais forte. Outra coisa interessante, ela vai produzir um peso de glória.
acima de toda comparação. Versículo 18. Na medida que não olhemos para as coisas que se vê, mas para aquilo que não se vê, porque as coisas que se vê são temporais, são passageiras, mas as coisas que não se vê são eternas. O que eu quero dizer para você, olhe e veja a solução e não veja problema. Ah, mas eu estou vivendo isso. Eu comecei esse projeto, essa casa, essa loja, essa empresa. Poxa, mas eu estou tão pequenininho. Veja já ela pronta na tua mente. Veja ela concluída. Eu tenho certeza que os pastores aqui, a pastora, os pastores, já estão vendo essa igreja pronta. Vocês também precisam vê-la pronta. Vocês precisam ver ela já com o rebaixamento que vão botar. Vocês já precisam ver com ar-condicionado nelas todas. Pastor Flávio disse que do outro lado alugou uma loja para as crianças, mas vocês já precisam ver as salas aqui das crianças prontas. Porque, na verdade, nós precisamos olhar e ver aquilo que não se vê. Amém ou não? Quem vai vencer esse gigante? Fica de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. O gigante do medo. Davi foi voluntário. Ele não esperou que ninguém chamasse. Ele foi voluntário. Eu quero perguntar a você aqui. Você pensou durante a mensagem em quais são os gigantes que você precisa derrubar? Pensou? Quem pensou? Quem pensou em algum gigante? Quem quer receber uma oração para te fortalecer e a partir de amanhã você vai sair, você vai vencer tudo? Eu queria te chamar aqui de forma separadamente, vim aqui na frente se você quer vencer. Esse gigante eu já vou passar, mas você vem correndo aqui, querido. Eu quero oração, pastor, porque eu tenho um gigante na minha vida que eu preciso vencer. Eu tenho que derrotar esse gigante na minha vida. Esse gigante interior, em primeiro lugar, que está tentando me desanimar, me botar para baixo. Eu quero vencer esse gigante. Vem correndo aqui. Nós vamos estar orando aqui em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, Pai. É no nome de Jesus que nós estamos aqui declarando, Senhor, que todo esse gigante está caindo por terra agora. Porque o tema da campanha é derrubando gigantes. Significa que existem vários gigantes. Não existe um só. Até porque Davi não venceu só um gigante. Ele venceu vários gigantes. Nós não podemos vencer só um gigante. Davi, quando derrubou um gigante, além dele ter jogado a pedra nele, ele foi lá e cortou a cabeça do gigante. Não só derrube o gigante, mas corte a cabeça dele e tenha convicção que ele está morto. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar as bênçãos sobre a vida dos irmãos e que a tua graça seja derramada nessa noite para a glória do Senhor. Adoremos a Ele, amém? Aplauda o Senhor, aplauda Ele. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, Espírito, enche a minha vida, Espírito, você, enche a minha vida, enche-me do
eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos